E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Todo mundo já ficando craque no jejum intermitente aí? Depois desses últimos vídeos, confesso que eu estou bem entusiasmado com esse tema aqui. Um comentário me levou a fazer esse vídeo aqui. Um comentário que eu recebi, bem interessante. E a história foi mais ou menos assim. A pessoa fala, tudo bem, jejum ajuda a emagrecer, faz sentido que você, né, passa um dia sem comer, 16 horas sem comer, você acaba comendo menos, emagrece e melhora. Se você comesse menos todos os dias e também emagrecesse o mesmo tanto, você também melhoraria. Quer dizer, tanto faz o caminho, desde que o balanço energético, a matemática seja favorável, fique no vermelho, né, e você consiga emagrecer, tá tudo certo e é tudo igual. É isso mesmo? É isso que a gente vai tentar ver hoje. Então, esse raciocínio, né, matemático, na internet, no debate acadêmico e tal, ele tem um nome, né? O pessoal em inglês chama de calories in, calories out, quer dizer, calorias que você põe para dentro, calorias que você gasta ou queima. E o que interessa somente, praticamente, a linha lá de baixo, é o resultado final. Então, acho que todo mundo conhece esse raciocínio, a gente levou isso ao pé da letra durante décadas, né? Aqui no Brasil isso é muito comum. Se você engordou, obviamente você consumiu mais do que você precisava, o seu corpo estocou isso aí, e ninguém nunca prestou muita atenção na qualidade do que você comeu. Então, calorias são calorias, eu já não acredito mais nisso, a gente já comentou algumas coisas sobre isso, né? Quer dizer, comer 1.000 calorias de brigadeiro não é a mesma coisa que comer 1.000 calorias de, sei lá, carne, por exemplo. Então é drasticamente diferente comer os diferentes alimentos e metabolicamente também são diferentes, determinam respostas diferentes. A gente já começou a conversar sobre isso. Mas e se eu quiser emagrecer? É só virar a setinha e mudar a equação ali e desde que eu fique no vermelho, tá tudo resolvido? Esse aqui é um gráfico do que costuma acontecer. Então, tem a ponta da ingesta alimentar e tem a ponta dos gastos, né? Aqui essas letrinhas, na verdade, são compartimentos. Academicamente, o pessoal separa em metabolismo basal, a queima de energia pelo exercício, a queima de energia pelo funcionamento dos órgãos não no exercício, enfim, gasto, né? E o que acontece quando você torna a ingesta menor, a tendência é que o corpo equilibre isso. E como ele não consegue controlar a ingesta, ele vai mexer no metabolismo, ele vai reduzir a taxa metabólica geral do corpo para tentar levar o equilíbrio novamente e fazer você parar de perder peso. Isso é verdade, né? Isso está demonstrado em vários estudos aí. Tem aqueles estudos que, inclusive, o pessoal faz competição de perder peso na TV. Nos Estados Unidos, eles estudaram aquele pessoal, os maiores ganhadores, né, que ficam comendo saladinha e passando horas na esteira e tudo mais, eles perdem uma quantidade enorme de peso fazendo isso, mas estragam seu metabolismo pelo resto da vida. É um negócio difícil de mudar, inclusive. Teve um dos homens vencedores no ano, chegou a ficar com 800 calorias gastas por dia a menos só por redução do metabolismo basal. Então, quer dizer, esse cara não consegue mais comer daquele jeito, ele se mantém ativo e está ganhando, já voltou praticamente para o peso original. Então é uma realidade que a gente vê muito na prática, por dieta na marra, na cirurgia bariátrica. Essa adaptação aqui de você mexer no metabolismo para o corpo tentar equilibrar as contas é um resultado terrível que acontece e que justifica pelo menos uma parte da taxa de falha que a gente tem no tratamento da obesidade. O que essa conta não leva em conta é que a gente tem centenas de milhares de calorias estocadas no nosso corpo. E a gente não queria mexer na taxa metabólica, a gente não queria gerar menos calor, por exemplo, que é um sinal vital, e que as pessoas ficam lá ao invés de 36,5, ficam com 35,5 de temperatura, porque não tem energia para gerar calor. O que a gente queria era queimar estoque. A gente queria mexer especificamente, claro que numa situação de sobrevivência você pode até queimar músculo, mas o que você gostaria era usar a gordura que você estocou ao longo da vida. É ela que está te incomodando, está te deixando doente, está te deixando pesado, então não deixa você amarrar o tênis, não deixa você faz você perder o seu guarda-roupas. E é ali que a gente queria mexer. Será que não teria um jeito melhor da gente especificar para o corpo aonde que a gente quer mexer?
Pela matemática, essas duas situações aqui que eu separei deveriam ser iguais. Na da esquerda, aqui na minha esquerda, o pessoal faz uma redução calórica intermitente, que seria o equivalente ao jejum intermitente. Aqui no caso é um jejum de um dia, ao invés de 12 ou 16 horas, mas não se atenham a esses detalhes. A pessoa, ao invés de estar comendo 2.000 calorias todos os dias, ela pula 2 dias da semana e, ao invés de comer 14 calorias por semana, ela só come 10 mil. Então ela gera um dash aí de 4.000 calorias por semana, isso deveria fazê-la perder um pouco de peso. Todo mundo entende esse raciocínio. Agora, e se a pessoa vai lá e pega essas 10.000 calorias para comparar com esse outro camarada aqui, divide igualmente pelos 7 dias e come 1.400 calorias todo dia? Vai dar praticamente a mesma coisa. É igual? É a mesma coisa? Os mecanismos são iguais? E depois de explicado isso, vocês, por favor, me contem qual que você preferiria. Combinado? Para comentar isso, eu vou falar de um experimento histórico já, né, de 1944. Repara que isso aí é época da Segunda Guerra Mundial. E estava começando a chegar nos Estados Unidos as imagens do pessoal passando fome lá, porque a guerra destruiu toda a produção de alimento, foram descobertos os primeiros campos de concentração, então o pessoal estava muito impressionado com as imagens. E um pesquisador polêmico, que o pessoal da comunidade low carb aí já ouviu falar bastante, quando a gente for falar de colesterol, ele vai voltar a pauta aqui, o Dr. Ancel Keys, um professor universitário, resolveu fazer um experimento tentando entender melhor o que é comer pouco, o que é passar fome, e na tentativa de poder ajudar melhor aquelas pessoas. Então ele foi lá e fez recrutou as pessoas no jornal, ele falou assim: que tal você passar fome para que milhões passem menos fome? Né? Mais ou menos essa era a chamada. E uns 30, 40 homens aqui que politicamente eram contra a guerra e não queriam que os Estados Unidos entrassem nessa história e tudo mais, resolveram tentar ajudar lá as pessoas, bem, muito nobremente, inclusive, né? Super interessante a motivação desse pessoal. Mas repara que eles iam se meter aqui a comer pouco, passar fome de propósito, e todos eles bem magrinhos, né? Nenhum deles aqui acima do peso, como era muito comum naquela época, né? 1944. Então, vamos ver onde vai dar essa história aqui. O pessoal vivia livremente, então eles iam para casa, eles trabalhavam e tudo mais, mas frequentemente estavam no laboratório, inclusive para fazer todas as suas refeições. E como eles tinham uma motivação pessoal e política para participar disso, eles, né, tentavam ao máximo não sair da história, eles realmente queriam levar até o final. Muito bravamente, porque vocês vão ver o que vai acontecer com a galera aqui. Então, durante 3 meses, eles mantiveram uma alimentação considerada normal, para manutenção de peso. A maioria comeu mais de 3.000 calorias e o peso era mantido ao longo do tempo. Depois desse período de adaptação, vamos dizer, drasticamente, de uma hora para outra, a dieta mudou, já tentando simular o que aconteceria numa situação de guerra, do que estava acontecendo na Europa e tudo mais. Então, o objetivo, nessa época, passou, no início do estudo, né, o objetivo passou a ser perder 1 quilo por semana. No início, a ração foi cortada pela metade, então, ao invés de 3.000 calorias, eles passaram a comer ao redor de 1.500, mas se você não tivesse perdido o peso necessário ao fim da primeira semana, essa ração era adaptada, ajustada para menos, para que você realmente forçasse essa perda. Então, rapidamente tinha gente comendo menos de 1.000 calorias por dia. Eles tinham que manter uma certa quantidade de atividade física, já que eram nos campos de concentração, e mesmo em termos de sobrevivência à guerra, você tinha que estar ativo, né? Você não podia ficar muito amuadinho. Eles tentavam simular isso aqui também, caminhavam aí um bom tanto por semana, e a maioria deles aí perdeu quantidades consideráveis de peso. Outra coisa que é muito importante, bem interessante ressaltar, é que a qualidade da ração, da dieta, mudou drasticamente também. Então, eles não comeram carne nenhuma vez, eles tinham pouco leite, e essas 1.000, 1.500 calorias que eles comiam por dia, era basicamente batata, macarrão e farinhas em geral, assim, com algum repolho, com alguma saladinha, alguns legumes, folhas, essas coisas assim.
Então, uma dieta monótona, basicamente muito rica em carboidrato, mas pobre em nutrientes, pobre em proteínas, pobre em gorduras. Já dá para reparar aqui, ao longo do experimento, que as pessoas realmente emagreceram bastante, então eles começam a ficar com um aspecto que até incomoda de olhar, com um semblante já bastante afetado, abalado, né? Psicologicamente eles não parecem estar bem. Uma das coisas que eles fizeram também, foram estimulados a fazer, é manter um diário. E olha, as histórias que saem desses diários, desses 36 diários, algumas são de arrepiar os cabelos. Eu separei algumas aqui para a gente ver. Do ponto de vista de humor, eles todos ficaram tendendo à depressão, a um completo desinteresse por qualquer tipo de atividade, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pela convivência social. Nada tinha graça, exceto comida. Então, eles ficaram, na verdade, histéricos, como era descrito, ou, na verdade, obcecados com qualquer coisa relacionada a alimento. E isso refletia no comportamento deles, e eles descreviam como se fosse normal. Né? Por exemplo, que um deles começou a colecionar e a guardar perto de si utensílios de cozinha. Então ele achava um garfo, ele pegava para si, botava numa caixinha e cuidava daquilo como se fosse um tesouro. Aí pegava uma colher aqui, pegava um negócio ali, e de repente ele tinha lá uma coleção de utensílios de cozinha, e ele cuidava daquilo como se realmente fosse ouro, estava descrito lá, ele achava que aquilo era realmente ouro, né? Era muito comum entre eles também desenvolverem rituais para se alimentar. Então o pessoal começou a brincar com a comida, as refeições se tornaram longas porque aí tinha várias coisas, né? Alguns diluíam com água para que parecesse um volume maior, e eles ficavam brincando com aquela massinha e faziam, brincando, né? A refeição durava meia hora porque ele estava lá enrolando, tal, colocava a comida na boca, não engolia, ficava mexendo com ela para aproveitar ao máximo a refeição enquanto ele podia, né? E eles descrevem que acabava a refeição e já começava a pensar e obcecar pela próxima no almoço. Eles faziam 2 ou 3 refeições por dia, todas pequenas. Muitos deles passaram a conversar com os alimentos, então eles literalmente falavam com o alimento durante meia hora. Teve um cara que começou a descrever que ele ninava o pãozinho lá que ele recebia, ele ninava como se fosse uma boneca, uma criança. Enfim, importante. Do aspecto psiquiátrico, interessantíssimo, mas eu admiro muito a bravura desse pessoal para levar esse troço adiante, inclusive da equipe pesquisadora, né? Hoje em dia, com o comitê de ética, eu acho que não sei se aprovaria esse tipo de brincadeira, não. Outra história interessante foi de uma pessoa que começou a dormir cada vez mais tarde, ele varava madrugadas lendo livro de receita. E estudava aquilo, e decorava os passos, e olhava para as fotos e adorava. Quer dizer, as pessoas realmente passaram a ficar completamente obcecadas por alimento. Não havia interesse sexual, não havia interesse por trabalho, não havia interesse. Eles passaram a ter problemas de relacionamento. Então, era comum eles primeiro oscilava muito o humor e uma irritabilidade muito forte. Isso aqui acho que vocês, quem já tentou fazer dieta aí deve conhecer. Podemos discutir aqui se for mais pela falta de calorias ou mais pela falta de nutrientes, mas do ponto de vista de fisiologia humana, tem um negócio que é o seguinte: ao comer carboidrato, necessariamente esse tipo de nutriente demanda um pico de insulina para processar esse negócio, para mandar isso para dentro das células e tudo mais. E a insulina é um hormônio que inibe a lipólise, que inibe o seu acesso a tecido adiposo. Ou seja, quando você vai lá e reduz o valor calórico da sua refeição, mas essa refeição acaba ficando com uma proporção muito alta de carboidratos, você não permite que o seu corpo se adapte normalmente. O ideal seria ele ir lá e fechar a conta com o seu estoque. Só que você opta por fazer isso na marra, você dificulta o acesso ao estoque e continua comendo muito pouco, continua se exercitando. Só resta ao corpo lidar com o que ele tem, o último detalhe que ele controla, que é a energia para fazer o trabalho básico, para manter a temperatura, para funcionar o coração,
entendeu? Para funcionamento normal e básico do corpo e dos órgãos. Esse é o primeiro exemplo, lembra das situações. As pessoas eram magras, eles passaram a comer metade do que acostumaram e foram reduzindo com o tempo ainda mais uma dieta completamente monótona e que atrapalha a adaptação ao jejum e à falta de calorias. Perfeito? Vamos adiante agora. Esse camarada aqui, para quem me segue e me lê há um pouquinho mais de tempo, a gente já falou dele outras vezes, e ele está até começando a ficar famoso aqui. Esse cara chama Angus Barbieri. Ele é um escocês, era, né, um escocês na época de 27 anos, e na foto da esquerda aqui, ele pesava 210 quilos praticamente, com 27 anos de idade. Ele chegou num serviço médico de uma universidade e falou, olha, preciso emagrecer, eu preciso trabalhar, não estou conseguindo, eu preciso um monte de coisa, esse peso me atrapalha demais, e eu topo qualquer parada. Aí o pessoal, na época, era década de 60, estava muito na moda, assim, a ciência vinha estudando jejum. Jejum absoluto e monitorizado dentro do hospital, fazendo exames, e, enfim, tentando controlar o que pudesse dar errado. Esse cara bateu o recorde mundial de jejum observado dentro de uma equipe médica, enfim, de um laboratório, até hoje. Ninguém conseguiu fazer mais jejum do que ele. Não sei se vocês lembram, mas ele ficou em jejum durante 13 meses. 382 dias. E nesse período ele saiu de 207 quilos, se não me engano, até o seu peso normal de 82 quilos, que é essa foto da direita aqui. E o interessante é como que isso aconteceu, né? Porque a gente já tem o exemplo ali do que aconteceu quando o pessoal comia pouco e monótono, e especialmente o carboidrato que atrapalha esse excesso ao tecido adiposo. Esse cara aqui ficou no zero, ele tomava líquido, ele é escocês, né? Então tomava muito chá, mas sem açúcar, só lá no final que ele foi colocando um leitezinho. O interessante é o seguinte, ele começou internado, pessoal, ele reclamou no primeiro dia de fome e tal, no segundo dia começou a ficar melhor, e ele ficava lá no hospital sem fazer nada, e ele começou a pedir o pessoal sair, entendeu? Ele falou, se eu pudesse trabalhar ia ser ótimo e tal, o pessoal, né, não acontecia nada mesmo, começou a liberar e foi espaçando, aumentando o espaço entre as consultas, e do meio para frente ele só aparecia quinzenalmente no hospital. Você consegue perceber laboratorialmente se ele roubou na dieta ou não, tem coisas para serem dosadas, ele nunca foi suspeitado disso, ele realmente aderiu o tempo todo. E o interessante é que ele chegou ao final sem relato, não houve relato de sobra de pele ao fim do processo. Esse cara perdeu 130 quilos, e não houve sobra de pele. E o segundo relato, diferente dos nossos amigos lá de Minnesota, é que neste paciente o jejum não teve nenhum efeito deletério, nenhum efeito ruim. Ele está aí sorrindo no final do processo, ele achou confortável, ele não sentiu nada, ele estava trabalhando, ele manteve a vida dele normal, coisa que surpreendeu os pesquisadores, porque 1 ano e pouco sem comer não é brinquedo, né? Como que a experiência desses dois relatos pode ter sido tão diferente? A minha explicação é que ao ficar completamente sem se alimentar, a adaptação ao jejum a gente tem dentro da gente. Jejuar lá para trás, lá na nossa evolução, provavelmente devia ser comum, e faz sentido, né? Nessa vida de caçadores e coletores, a incerteza para alimento com certeza é grande. Então, a adaptação vai muito bem. E repara, não tinha macarrãozinho e pãozinho naquela época lá das cavernas para você atrapalhar a sua adaptação. Quando você vai lá e através do alimento, estimula o hormônio que não permite que você mexa no tecido adiposo de acordo, você mexe no seu metabolismo e se estraga. Esse cara aqui, com 200 quilos, devia ter 500 mil, 600 mil calorias estocadas no seu organismo, e ele usou, né, cada uma delas ao longo de 300 e tantos dias, até a matemática bate. E isso explica bastante coisa. E o metabolismo dele pôde ser poupado.
E por isso que ele se sentia tão bem, certo? Essa é a hipótese. E a gente tem alguns dados que reforçam exatamente isso, testados mais recentemente, para a gente, né, dizer que entende isso aí. Primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção. Falar essa frase aqui, quando você chega no médico e fala assim, eu quero perder peso, cara, isso não devia ser falado. Porque se você só olha para a balança e você vê que aquele número está maior e você simplesmente quer perder peso, quer reduzir aquele número, eu quero chegar no número tal, se o cara te oferecer para perder músculo, você não quer, não deveria querer pelo menos. Se for para perder massa óssea, você não deveria querer também. O que você quer, na verdade, quando vai no endócrino, quando vai no nutricionista, você quer perder gordura. Então a gente gostaria de queimar o excesso de gordura que nós acumulamos ao longo do tempo, comendo em excesso sim, porém um excesso misturado com uma piora da qualidade da dieta que nos leva a engordar. Isso para quem assistiu os últimos vídeos vai entender melhor. O que a gente come interessa bastante e pode facilitar esse processo de engorda e faz todo sentido que ele tenha que participar, essa informação tenha que participar do processo de emagrecimento também. Então, vamos ligar a tecla SAP aqui, vamos traduzir essa história. Quando você fala que quer perder gordura, o pessoal da ciência aqui, o pessoal que, né, estuda isso, tem uma palavra para falar isso aqui, chama lipólise. Você quebrar o triglicérides estocado dentro do seu adiposo e dispor dele, disponibilizá-lo para geração de energia. E sabe o que mais? A gente pode tentar, inclusive, fazer esse processo sem tanta fome e sem sair da casinha que nem aquele pessoal saiu. Vamos chegar lá também. Aqui está um dos estudos que começa, né? Eu não quero que esse vídeo dure 1h30, mas começa a explicar essa história. Então, em inglês, eu sei, numerinhos, eu sei, mas eu vou resumir tudo para vocês aqui. Então, o que esse pessoal aqui olhou, e repara que já faz aí quase 20 anos, foi a taxa metabólica basal num jejum de, se não me engano, 4 dias seguidos. E eles dosaram vários hormônios que poderiam estar implicados e envolvidos nesse processo para explicar esse negócio. Quando a pessoa fica sem comer durante 4 dias, esse REE aqui é a taxa metabólica basal, é o metabolismo basal da pessoa em repouso. E repara só, no primeiro dia, só repara no número, tá? 3,97 no primeiro dia, 4,37 no segundo dia, 4,50 no terceiro dia e 4,40 no quarto dia. Houve um aumento da taxa metabólica basal com o jejum. É exatamente o contrário do que aconteceu com aquele pessoal lá e do que acontece com a maioria das pessoas que tenta comer pouco para emagrecer. É tão desconfortável comer pouco porque você não consegue acessar direito o seu estoque, que o seu metabolismo começa a cair, você fica cansado, você fica irritado, você começa a ter fome. E, enfim, você aguenta, porque enquanto a sua força psicológica estiver lá, você aguenta isso por um tempo, mas quem aguenta sofrer durante muito tempo? Aqueles caras lá foram bravos, foram, né, heróis de verdade, mas a maioria de nós aguenta um mês, aguenta 6 semanas, aguenta um tempo, perde peso, sim, do pior jeito, do jeito mais doloroso possível, mas a taxa de falha e de recidiva é muito alta. Aqui ele também fala, ele inclusive já aponta para o responsável por isso. Você aumenta a taxa de noradrenalina, que é um hormônio da suprarrenal, que é responsável por esse aumento. Ele aumenta consideravelmente as taxas no sangue. E adivinha, qual é a função dele? Lipólise. É um dos hormônios lipolíticos que a gente dispõe no corpo. Outros são o GH, tem o glucagon, mas aqui nesse estudo ele dosou principalmente a noradrenalina e ela estava aumentando a cada dia. Eu optei por não colocar aqui na foto, mas a referência está aqui embaixo, vocês podem, quem se interessar e ir mais a fundo, pode procurar. Enfim, nós temos mecanismos de desviar essa busca por energia para onde precisa, que é o tecido adiposo,
E, inclusive, um dos mitos que a gente escuta bastante é que você vai queimar músculo pelo caminho também. Nós temos estudos mostrando que não é assim que acontece. O outro hormônio envolvido aqui é o GH. Ele é tão fortemente lipolítico que o corpo provavelmente não sente necessidade de queimar músculo de tanta energia que ele consegue tirar do tecido adiposo. Então é mostrado que o GH tem um efeito final de poupar a musculatura nessa história. Enfim, agora, qual é o problema? E que esse é o objetivo desse vídeo. Isso que eu queria chamar a atenção, porque isso pode te ajudar. Isso pode ser importante para você conseguir chegar perto dos seus objetivos. O negócio é assim, hormônios lipolíticos, hormônios queimadores de gordura, glucagon, adrenalina, GH, que nem eu mostrei aqui, todos eles aumentam com o jejum, isso está bem descrito, isso está bem conhecido, porém, todos eles são fortemente inibidos pela insulina. De onde vem a insulina? A insulina é estimulada, isso é conhecimento geral, popular hoje em dia, a insulina somente é estimulada quando a gente come carboidrato. Na pessoa que é obesa e que está com o estoque cheio e que tem resistência à insulina, com essa insulina muitas vezes acima dos valores normais, ele tem uma grande dificuldade de acessar a energia no tecido adiposo. E toda vez que você comer uma frutinha, um carboidrato, uma bolachinha integral, a cada 3 horas você está inibindo a sua capacidade de queimar gordura a cada 3 horas e escolhendo um caminho espinhoso para conseguir emagrecer. Difícil, você está quebrando toda a adaptação que o corpo levou, sei lá, 1 milhão de anos para montar. Então, deu para entender como que é diferente você escolher o que fazer com as suas calorias? Repara, por favor, hein, ó, eu não estou falando que ninguém vai precisar ficar 4 dias, 30 dias ou 380 dias sem comer, perfeito? Eu só quero mostrar que quando a ausência de comida é total, e quanto tempo precisa? A partir de 12 horas, eu já falei isso no outro vídeo ali atrás também, a partir de 12 horas você já tem um estímulo a usar algum tipo de estoque que começa a aparecer. Óbvio que se você consegue ficar 16, provavelmente, e você tem peso para perder, né? Se você consegue ficar mais tempo e tem peso a perder, 16 horas pode ser melhor. E de vez em quando, se quiser, se você se sentir confortável em fazer um pouquinho ainda mais, beleza, é melhor. Não brinca de fazer jejum muito prolongado sem conversar com alguém que entenda da história, tá? Existem riscos. O pessoal parou de estudar jejum porque pacientes morreram pelo caminho com distúrbios de minerais e tudo mais. Então, assim, não brinca com isso sozinho, por favor. Eu estou mostrando aqui os dados, a ciência do que já foi feito. O pessoal arriscou a vida ali para que a gente aprendesse. E a função disso aqui é simplesmente, realmente, chamar atenção pro dado, tá? Não é recomendação de nada para ninguém. A nossa estratégia que foi utilizada nas últimas décadas de fazer uma dieta que simplesmente olha para calorias, quer dizer, quando você olha para calorias, a primeira informação que vem à cabeça é o seguinte: 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Se você quer simplesmente reduzir a caloria do dia, o que você vai tirar? Faz todo sentido, tem que tirar a gordura mesmo. Foi inclusive por esse raciocínio que lá atrás, na década de 70 para 80, a gente começou a brincar de dieta hipogordurosa. Aqui no Brasil, isso significou romper com as nossas raízes do sítio lá e abandonar o porquinho, abandonar a carne gorda, linguiça, ovos. Olha, repara só, eu sempre falo em consultório isso, né? Olha o quanto que os ovos apanharam nesses últimos 30, 40 anos. Claro que tem a história do colesterol no meio, entendeu? A gente acreditava que o papel deles no infarto era muito maior do que hoje a gente conhece, do que a gente sabe que não é bem assim. Fazia todo sentido você restringir gorduras, e repara que é difícil restringir gordura com ovo, carne, queijo, etc., porque a proteína sempre cai junto. E aonde você vai terminar? Você vai terminar numa dieta que tem 70% no mínimo de carboidrato, na forma de carboidratos do bem, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ao olhar para calorias, você termina com pouca gordura, pouca proteína. Isso, inclusive os estudos epidemiológicos, né, que são ruins de ver essas coisas, conseguem enxergar essa queda no consumo de
de proteína e gordura. Então a gente aderiu à dieta proposta. Eu entendo que como o almoço fica com muito pouca... Vocês conhecem a palavra sustância? Sua avó conhece. O almoço passa a não encher barriga mais. Especialmente para quem trabalha mais pesado, você come arroz integral, feijãozinho e salada e pouca carne. E, cara, na minha experiência comigo e com vários pacientes, às 3 horas da tarde você está prontíssimo, pronto para fazer um lanchinho realmente. E aí você começa a ter que criar eu entendo como um remendo. Você vai lá e coloca refeições ricas em carboidrato, geralmente, porque é fruta, é barrinha, bolachinha, entendeu? Aquela adaptação que deveria acontecer para permitir que você queime gordura direito, você, na verdade, a cada refeiçãozinha dessa, dá um tiro no pé e estraga. Você não permite que ela aconteça. E você impede que você acesse a gordura, e quem vai sofrer vai ser a sua temperatura, por exemplo. É extremamente comum que o paciente, nesse emagrecimento forçado, ele fique intolerante ao calor. Aliás, aquele estudo, no estudo de Minnesota lá, era comum que o pessoal estivesse no verão de jaqueta. Eles ficam realmente com a temperatura baixa e sentem a temperatura do ambiente com muito mais importância. Outra história é que a gente inventou isso aí, que existem comidas do bem e do mal. Então a gente gosta de simplificar, né? De pegar um troço complexo e falar assim, não, tem o colesterol do bem e o colesterol do mal. Tem o carboidrato do bem e o carboidrato do mal. E, gente, na minha opinião, isso é tudo química. É bioquímica, entendeu? Então são moléculas, não tem molécula que faz o bem e molécula que faz o mal. Tem efeitos que elas promovem e podem ser interessantes para uma pessoa ou não, ou menos para outras, inclusive. A coisa precisa ser, né, sei lá, parece que a gente até infantilizou um pouco o assunto, e eu entendo por quê, a gente quer pegar um troço e tornar palatável para o público, né? Mas vamos olhar direito aqui. Tudo bem que o carboidrato do bem costuma ter fibra e costuma ter o índice glicêmico, enfim, tem uma explicação lá, mas tudo isso é um processo intestinal. Mas o que eu estou falando aqui são de hormônios, e hormônios vêm na fase posterior, isso acontece dentro do sangue, é depois que tudo já foi absorvido. Então, se você come 100 gramas de carboidrato, do bem ou do mal, com fibra ou sem, complexo ou não, 100 gramas de carboidrato vão entrar. E 100 gramas de carboidrato vão estimular a insulina, tudo bem que levemente diferente, mas especialmente para o paciente que é intolerante à glicose, vai ter insulina para valer e vai atrapalhar o acesso ao tecido adiposo. Então, cuidado com esse do bem, porque se você for intolerante do bem ou do mal, ele vai te atrapalhar, né? Esse estímulo insulínico frequente é o mais grave, na verdade. Se fosse só de vez em quando, ainda tudo bem. Mas como ele se tornou estimulado, né? A gente estimulou que ele fosse a toda hora, ele é especialmente maléfico para esse paciente, na minha opinião. Atrapalham a adaptação que a gente sabe fazer e acabam, a única saída que resta para o corpo é reduzir a taxa metabólica, é extremamente desconfortável, costuma ser de longo prazo, então afeta o peso da pessoa, o controle do peso da pessoa para o resto da vida praticamente, e são associados a um enorme desconforto, coisa que nosso amigo lá, Angus Barbieri, não relatou, entendeu? Então, quando a adaptação realmente acontece, adequadamente, a gente, em geral, fica suave. O interessante é que quem está brincando de jejum aí, aqui, comenta isso, né? Quer dizer, começa a fazer um jejum a partir de 12 horas e, claro, por favor, se permitam a adaptação longa, né? Não tenham pressa, vão fazendo devagarzinho, vão, enfim, se adaptando. E especialmente quando o jejum é casado com uma dieta baixa em carboidrato, e aí o quanto que você vai abaixar o carboidrato tem que ser discutido com alguém que esteja te acompanhando, mas quando ela casa com uma dieta low carb, fica ótimo, porque você reduz ainda mais o estímulo insulínico, mesmo quando se alimenta, e você continua queimando gordura praticamente 24 horas por dia, um pouco mais quando está em jejum, um pouco menos quando você come proteína e gordura das suas refeições. Mas, com certeza, essa história do corpo sentir que não tem de onde tirar energia a ponto de baixar sua temperatura e parar de funcionar seus órgãos de acordo, isso não precisa acontecer. Você está queimando gordura, tem alimento disponível e você se mantém confortável, né? Faz bastante sentido
na teoria e é o que a gente vê na prática. De novo, não estou sugerindo que ninguém faça jejum prolongado, mas o relato que quem faz, por algum motivo ou por outro, quem faz jejum de 1 dia, de 2, de 3, de 7, eu já vi até um cara fazer de 30, claro que ele tinha bastante peso a perder, e não recomendo que você faça isso sozinho de novo, né? Mas o relato é que o difícil é o começo. Depois que o processo engrena e você liga aqueles hormônios queimadores de gordura, você fica relativamente confortável. Você vai ter fome, sabe quando? Quando você senta para comer com alguém. Quando as pessoas ao seu redor lidam com comida, aí você fica ávido, né? Quer dizer, olhar para a comida ali e se controlar é difícil. Mas se você estiver no retiro espiritual, se você estiver sozinho, se você estiver, enfim, sem esse estímulo visual do alimento, a tendência é que dá fome. É interessante isso, o reloginho biológico está lá, então ele sabe a hora que você costumava almoçar e vai pedir para você comer um pouquinho mais de novo. Mas mesmo essa fominha que dá nas refeições tende a ir diminuindo com o tempo. Então, a partir do segundo dia, a coisa começa a ficar realmente confortável. O meu recorde, e eu fiz só por experimento, o meu recorde é 3 dias. E fiquei impressionado, porque eu me conheço, eu não sou um cara que come pouco, que tem pouca fome. Eu fiquei impressionado porque realmente foi muito mais confortável do que eu imaginei. Então, durante o período eu trabalhei, durante o período eu me exercitei, e, enfim, vida normal, e aquela adrenalinazinha que sobe lá realmente te dá um up em termos de disposição. Eu dormi menos, você acorda bem cedinho de madrugada, pronto para a guerra. Interessante. Eu gostaria que vocês experimentassem, mas, por favor, vamos de boa. Combinado? Espero ter convencido alguém a estudar mais, a estudar esse assunto, a se aprofundar mais com essa conversa. E eu espero poder facilitar o trabalho de perda de peso para quem está acompanhando. Esse é o grande objetivo. Eu pretendo falar com mais gente. Eu estou convencido que esse negócio aqui pode ser interessante para muitos. E espero que vocês gostem. Vamos tentando, conversem, me chamem e vamos se falando. Combinado? Até a próxima. Um abraço.